Bom, gente, então, queria dar bem-vindo a todos do seminário de hoje. Então, hoje a gente está num seminário híbrido, depois de algum tempo, tentando estabelecer o seminário híbrido aqui no Instituto. Então, a gente tem a palestra aqui presencial, vocês estão vendo na câmera, e temos alguns participantes que estão assistindo online. Eu agradeço a presença de todos. Então, hoje, a gente começa o segundo semestre dos seminários, a segunda palestra do segundo semestre dos seminários, mas a primeira online, e a gente recebe o professor Marcelos, da Unifei. O professor Marcelos vai falar hoje sobre medidas de magnetotransporte para caracterização de isolantes topológicos. Professor Marcelos, eu estou me atendo às apresentações curtas, tá? Introduções curtas dos palestrantes, para tornar mais eficiente a apresentação. E agradeço você ter aceito o convite e deixo o palco com você. Pode compartilhar a sua tela e fique à vontade. Obrigado. Vou compartilhar aqui. Bem, antes de compartilhar, eu vou agradecer o convite do professor Gerson. Agradeço a presença de todos aí no auditório. Tá? Eu sei que é meio difícil depois do almoço assistir um seminário desse tópico, mas eu fico feliz por estar apresentando esse seminário. O Gerson já tinha me convidado antes, não deu certo, mas agora deu certo. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente faz aqui na Unifei, tá bom? Marcelo, não está compartilhando a tela, perdeu o compartilhamento. Não, peraí. Sumiu da minha lista aqui. Vai de novo aí. E agora? Agora vai, peraí. Pronto. Perfeito, pode ficar à vontade. Beleza? Bem, então, mais uma vez, obrigado, Gerson, pelo convite, obrigado, pessoal, pela presença aí. Eu vou tentar colocar, eu não vou entrar em detalhes do que a gente está fazendo exatamente, mas eu vou colocar, pelo menos, alguns resultados e explicar o que a gente faz, tá? É mais uma divulgação, tá bom, pessoal? Porque eu sei que, às vezes, a gente não trabalha na mesma linha que o outro colega, e a gente prefere ter uma ideia do que ele está fazendo do que entrar num detalhe e não entender nada. Tá? Então, o título aí, o professor Gerson já falou para vocês, né, a gente está interessado em detectar estado topológico em material quântico usando medida de magnetotransporte. Tá? Magnetotransporte é o seguinte, é transporte elétrico, né, medição de condutividade, concentração de portador, mobilidade eletrônica, utilizando o campo magnético. Por isso que é magnetotransporte, tá bom? E aí a gente vai focar em alguns materiais quânticos, que no caso, né, dentro do guarda-chuva de material quântico, a gente vai falar de isolante topológico. Eu vou explicar daqui a pouquinho isso aí. Tá? Então, antes disso... Ué, não está passando... Opa! Isso aqui é a cidade de Itajubá, fica no sul de Minas Gerais, onde a gente está trabalhando. Tá? É uma cidade pequena, de 100 mil habitantes, mas é bastante aconchegante. Só para vocês se localizarem, ela está aqui perto de... Vou colocar um pointer aqui. Ela está perto de Aparecida, o Santuário de Aparecida, que fica aqui perto de Lorena. São José dos Campos está aqui, Guarulhos está aqui embaixo, São Paulo. Rio de Janeiro, Paraty já está aqui, Ubatuba. Tá? Então, isso aqui é o sul de Minas Gerais e aqui é onde a gente está. Tá? Só para vocês terem uma ideia de localização geográfica. Tá bom? Esse aqui é o campus da nossa universidade, em Itajubá. Tem um lago aí onde o pessoal faz caminhada, tem os prédios da elétrica, o pessoal que trabalha com energia, com resíduo de petróleo, o pessoal que trabalha com células solares, as engenharias, a física está aqui para trás, não dá para ver. Tá? O prédio da reitoria, esse grandão aqui. Tá ok? Bem, o guarda-chuva grande aqui são os materiais quânticos. Tá? São todos os materiais que você consegue explicar as propriedades através de mecânica quântica. Tá? Então, tem um textinho aqui pequeno, né? Um resumo. Materiais quânticos são uma classe de materiais cujas propriedades são governadas pelos princípios da mecânica quântica, em vez da física clássica. Tá bom? Então, né, colocado de uma maneira bem simples, eles seriam isso. Bem, quando a gente investiga esses materiais, a gente encontra subclasses de materiais quânticos. No nosso caso aqui, a gente está interessado, né, em isolante topológico, semimetais de Dirac, semimetais de Weil, cristais quirais, e tem uma gama de materiais que estão aparecendo agora, chamada de novos férmions. Tá bom? Eles estão dentro do que a gente chama desses materiais quânticos. Aí a gente tem, né, uma série de trabalhos que estão saindo atualmente, né, sobre computação quântica,
transistores usando materiais topológicos. Nessa fotinha aqui, por exemplo, ele está medindo telureto de bismuto com selênio. Tá? Aqui, nessa outro site de divulgação científica americano, a manipulação de spin para transporte de informação, e o que o pessoal está fazendo em 2025. Tá? Então, é um assunto que tem muita gente trabalhando atualmente. Tá? Então, só para dar uma motivação. E aí, aqui, o foco nesse trabalho vai ser isolante topológico. Tá? Então, a melhor maneira de definir um isolante topológico, a maneira mais simples, né, você pode definir como um material que ele é isolante no seu bulk, né, no seu caroço, e é condutor na superfície. Tá? Então, só para dar uma ideia, né, eu tenho uma concepção artística aqui, que a gente pegou desse site aqui. O bulk seria esse cubinho azul aqui, né, onde é isolante, aí tem uma fotinha aqui da estrutura de banda, né, uma relação de dispersão, não está detalhada, é só um esquema, né, onde você tem banda de condução e de valência separado por um gap, tá bom? Então, isso aqui define um comportamento semicondutor ou isolante. E nas superfícies, são essas tampinhas aqui, você tem estados onde o gap é nulo, tá bom? Então, você tem esses cones aqui, que eles se tocam, tá? São chamados cones de Dirac, e eles são uma característica desses estados de superfície. Tá? Como é que isso acontece? Se você tiver, né, por algum motivo, tá, um material, né, isolante, um bulk, né, você tem a banda de condução aqui azul e valência vermelha, se por algum motivo ocorrer uma inversão de banda, tá? Band inversion, tá vendo? Ou por pressão, ou por dopagem, ou por substituição de algum átomo, tá? Se por algum motivo isso ocorrer, né, você tem o surgimento desses estados topológicos de superfície, caracterizados por essa relação de dispersão linear. Tá? Então, além da parabólica que você tinha antes, né, você tem agora uma relação de dispersão linear. E por que isso é interessante para a gente? Esses estados topológicos de superfície, eles já têm os spins orientados, né, todos orientados na mesma direção. Então, isso ajuda, né, a gente a transportar informação, né, porque além do spin já estar orientado e eu não precisar de um campo magnético externo, a mobilidade desses estados é bem mais alta do que do bulk. Tá? Então, você tem uma eficiência no transporte eletrônico que pode ser usado, né, diretamente para aplicação em spintrônica. Tá? Isso é a teoria, tá bom? Bem, isso é uma maneira de você detectar que isso realmente existe, né? Então, isso aqui é uma medida no material topológico, uma medida óptica usando ARPS, tá? Angle Resolved Photo Emission Spectroscopy. Então, aqui está a relação de dispersão linear nesse material. Aqui não está dizendo, mas deve ser seleneto de bismuto, ou telureto de bismuto, um dos dois. Então, aqui claramente você vê a relação de dispersão linear e as bandas parabólicas que a gente já conhece. Tá? Isso aqui é o cone de Dirac, uma representação, onde os spins já estão aqui alinhados na superfície. Tá bom? E aí, novamente, tem uma série de aplicações, né, em fotônica, em supercondutores topológicos. Aqui uma concepção artística de uma manipulação de spin para nanotecnologia, computação quântica, essa coisa toda. Tá? E, bem, vamos voltar para o desenho. A ideia, né, pelo menos a ideia é que você consegue acessar esses estados topológicos de superfície se o nível de Fermi estiver bem em cima da relação de dispersão. E aí tudo que você medir de transporte vai ser originado desse canal. Tá? Qual que é o problema? O problema é que esses materiais, geralmente, eles são altamente dopados. Tá? Durante o crescimento, eles já têm alguma quebra de estequiometria ou uma dopagem não intencional, de forma que eles têm alta concentração de portadores. E aí o que acontece? Esse isolante topológico, ele não é isolante de verdade. Tá? Se você pegar uma curva de resistência elétrica em função da temperatura, falta temperatura aqui, você tem uma curva que ela é uma característica de um metal. Tá? Se você medir isso aqui esfriar, a resistência cai, e isso aqui é um material metálico. Tá bom? Então, isso aqui é uma medida de um telureto de bismuto, um filme de 100 nano, que é um isolante topológico, mas tem esse comportamento metálico. Por quê? Porque o nível de Fermi está aqui dentro da banda. Tá? Então, ele é altamente dopado e ele se comporta como metal. Qual que é o problema disso? Né? O problema é que eu estou medindo, nessa medida aqui, você está medindo tanto os elétrons que estão no bulk, quanto os que estão nos estados de superfície. Tá? Aí você tem que separar, né, esses dois,
para conseguir saber se ele realmente está lá, tá bom? Então, isso é um problema que o pessoal que mede transporte elétrico enfrenta. Tá? O estado topológico de superfície, ele está misturado com o book, e o book, geralmente, ele está dominando. Tá? Quando a gente faz as medidas, a gente vê que os elétrons do book são muito mais numerosos do que o de superfície, do estado de superfície. Tá? E aí apareceu um outro problema. Além desse que eu falei para vocês agora, tem um outro problema. Né? Isso aqui é uma medida de ARPS de um B2T3, tá? Onde ele consegue ver a relação de dispersão linear aqui. Isso é uma medida feita dentro do MBE, onde a amostra foi crescida, uma medida in situ, tá no local onde ela foi crescida, né? Tá no vácuo, né? Tá lá fechadinho, bem protegida, tá no escuro, tudo, tá bom? Antes dele tirar do MBE. Depois que ele tirou do MBE, 10 minutos depois, a relação de dispersão sumiu, tá? Então, o que aconteceu? A amostra entra em contato com a atmosfera, com oxigênio, com nitrogênio que está aqui fora, tá? E ela sofre deterioração, tá? Deteriora. Aí tem uma medida de AFM aqui mostrando que começa a aparecer algumas desordens aqui, tá? E isso destrói esses estados topológicos de superfície, tá bom? Claro, eu tô ocultando uma série de detalhes aqui, tá? Esses estados eles deveriam ser protegidos contra desordem, mas claro que a desordem não pode ser tão grande a ponto de destruir a rede. Tá? Então, quando você começa a destruir a rede, aí não tem jeito, tá? Aí eles não são mais tão fortes contra impureza. Tá? Então, aqui ele está falando, né, que depois de 10 minutos, isso aqui já destruiu. Né? Um filme de 30 nanômetros, tá? Talvez isso melhore para filmes mais espessos, mas depende do tempo. Né? Então, em resumo, se você quiser fazer um dispositivo que use esses estados de superfície, você tem que dar um jeito de proteger contra a ação da atmosfera. Tá? Então, como vencer, né? Como sobrepor esse efeito da atmosfera? Uma das ideias, né, que a gente encontra nos vários grupos é colocar uma capa de proteção. Tá? Então, você tem o filme, colocar uma capinha de proteção, né, para evitar a oxidação ou a interação com a atmosfera. Tá? Então, só para ter uma ideia, né, tem um substrato, geralmente tem um substrato que você cresce o filme de material topológico e um cap layer, tá? Uma capa de proteção. Aí, né, aparecem alguns problemas. Né? Os estados topológicos estão lá ainda, porque, claro, quando você cresce isso aqui, dependendo da interface, você pode acabar destruindo isso também. Tá? Então, o próprio ato, né, a própria construção da capa pode destruir o filme. Tá? E outra coisa, né, como é que eu garanto contatos ômicos? Por que surge esse problema? Esse cap layer, ele não pode ser um material condutor, né? Ele tem que ser um material isolante. Por quê? Porque senão, quando eu for fazer uma medida elétrica disso aqui, a medida elétrica vai pegar todo mundo. O substrato é um isolante, geralmente, aí você mede o material topológico. Se o cap layer for metálico, você vai ter uma associação de resistores aqui e medir os dois. Tá? Então, isso é um problema. E aí, se ela é isolante e você tenta construir os contatos aqui, você tem que garantir que esses contatos atravessem a capa, cheguem no filme e você tenha o contato ômico. Por isso esse item 2 aqui, falando que isso é um problema que tem que ser resolvido. Tá? E, né, ainda mais, né, o crescimento pode induzir alguma desordem aqui, a gente não sabe qual é o efeito. Tá bom? E uma série de outras coisas que podem aparecer quando você faz, né, o dispositivo em si. Tá bom? Bem, vou falar sobre algumas amostras que a gente está trabalhando. A gente tem colaboração com o pessoal do INPE, que está produzindo essas amostras em MBE. Então, a gente tem dois materiais topológicos aqui. Tem o telurito de estânio, que é um isolante topológico cristalino, é uma outra subclasse de material topológico, e o telurito de bismuto. Tá? Então, eles produzem isso aí, eles fazem filme fino, heteroestrutura, né, fazendo várias camadas, superredes e poços quânticos. Tá bom? Eles são bastante acessíveis. A gente tem uma colaboração já de quase uns 20 anos. Tá? Então, esse aqui é o equipamento do MBE que eles têm lá no INPE de São José dos Campos, funciona muito bem. A qualidade dos filmes é impressionante. Tá? E aqui é o PPMS, que é o equipamento onde a gente faz a medida de transporte elétrico. Tá?
e magnetotransporte. Esse TPMS aqui, ele é um equipamento americano, da Quantum Design. A gente tem aqui um criostato de circuito fechado, tá? A gente tem um cilindro de hélio que passa pelos compressores, entra no pistão, e ele liquefaz esse gás, e a gente consegue esfriar o sistema até 2 Kelvin, um pouquinho menos até, já é paciência. Tá? E aqui a fonte está aqui dentro, né? A gente consegue controlar as medidas por aqui, a gente consegue fazer efeito Hall, magnetoresistência, fotocondução, tá? A gente adaptou um porta-amostra para fazer medida com angular, né? O ângulo entre o campo magnético e o vetor normal à superfície da amostra, para a gente poder mapear a superfície de Fermi do material. Tá? Então, esse equipamento está aqui em Itajubá, aqui no nosso laboratório, e está funcionando bem. Bom, isso aqui é um porta-amostra pequenininho, tá? Tem 1 centímetro quadrado, tá? Aqui, e as amostras são menores ainda. Aqui são as soldas de índio e fiozinho de ouro, tá? Porque o ouro aguenta, ele é bem maleável, ele aguenta até baixa temperatura. E o campo magnético aqui vai até 9 Tesla, tá? Pra vocês terem uma ideia, a maior parte das estações de efeito Hall vai até no máximo 1 Tesla, que eu já vi, tá? Então, só para fazer efeito Hall mesmo. Essa aqui vai estar 9 Tesla, a gente consegue fazer magnetoresistência, tá bom? Bem, então, o magnetotransporte, né, a gente mede o transporte em função do campo. Nesse tipo de medida, a gente consegue ver efeitos em baixo campo, como o efeito de antilocalização fraca, que é um efeito de interferência quântica, onde você consegue detectar a presença de acoplamento spin-órbita, tá? Não vou entrar em detalhe. E tem as medidas em alto campo, onde você consegue ver oscilações de Kubitnikov-de-Haas. Tá? A gente está fazendo as duas coisas no momento, hoje eu vou apresentar só isso aqui, tá? Em algumas amostras que a gente tem. Tá? Então, o foco em alto campo, você tem que ter alto campo e alta mobilidade eletrônica para poder ver essas coisas, tá? Bem, aí o pessoal usa, né, magnetotransporte para investigar os wire semimetals, né, você tem que ter alta mobilidade, como eu acabei de falar, investigar efeito Hall quântico, fase de Barry, nesse caso aqui, desse artigo no grafeno, e por aí vai. Bem, aqui a gente fez o seguinte, ó, a gente construiu aquilo que eu falei para vocês que a gente ia construir. A gente pegou uma amostra de SNTE, que é um isolante topológico cristalino. Aqueles estados topológicos, eles são protegidos pela simetria de inversão espacial, tá? A estrutura cristalina protege os estados topológicos. A teoria disso aí é bem densa, mas, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Esse material aqui, ele pode ser isolante topológico, dependendo do tipo de pressão que se aplica nele, ele pode ser um material semimetal topológico e apresentar, além de férmions de Dirac, que apresenta nos isolões topológicos, ele pode apresentar férmions, Weyl férmions de Weyl, tá? Que é outro tipo de partícula que a gente está interessado em descobrir. Então, por isso que a gente escolheu o SNTE, porque ele é uma matriz boa para investigar essas novas partículas topológicas. Bem, aí a gente colocou uma capa de fluoreto de bário, tá bom? O fluoreto de bário ele é isolante, tá? Ele é isolante, ele tem 8 eletronvolts de gap de energia, tá? Então ele é bem isolante e ele é invisível para a luz também. O SNTE ele tem um gap estreito, tá? A maioria dos isolantes topológicos tem um gap estreito. Isso aqui é da ordem de 190 milieletronvolts, tá bom? De 0,19 eletronvolts, tá? Então, uma ordem de diferença da capa, tá? Então, para comparar, a gente mediu uma amostra de SNT, que é o azulzinho aqui, sem capa, e o vermelhão aqui com capa. Essa aqui é a geometria, a configuração que a gente usa para medir. A gente faz 4 pontinhos de índio, tá? Passa a corrente em 2 e mede a tensão em 2. Divide um pelo outro e tem a resistência. Então, só para ter uma ideia, ó, as duas tiveram um comportamento metálico. Isso já é um bom sinal, significa que os contatos estão ômicos, tá bom? Quando o contato eletrônico está ruim, esse negócio não vai até o final. Tá? Aqui é em torno de 2 Kelvin. Quando o contato está ruim, uma dica para quem faz medida elétrica aí, esse negócio estoura logo aqui, tá? Você não consegue ver nada, só ruído.
Então, essas duas curvas não tem nenhum processo de smoothing, a gente não removeu o ruído, isso aqui é o dado cru, tá bom? Então, a amostra sem capa tem uma resistência menor, que a gente estava esperando, e a resistência com capa tem uma resistência maior, que provavelmente tem algum efeito de desordem aí, tá bom? Então, as duas estão funcionando aqui, então esse é o primeiro passo, saber se deu certo. Se eu conseguir esfriar a amostra até aqui embaixo, deu certo, tá bom? Bem, aí a gente faz efeito Hall para saber como é que tá as propriedades de transporte. O que são as propriedades de transporte? Concentração de portadores, tá? Que é bastante alta, 10 a 26 elétrons por metro cúbico. Um detalhe, né? Eu estou falando elétron, mas esse é o material do tipo P. Tá? O portador dominante aqui é do tipo buraco. Tá? Então, comparando as duas, a gente tem mais portadores na amostra com capa do que... mais portadores na amostra sem capa, que é o azulzinho aqui, do que na com capa, que é o vermelhinho aqui. Tá? Então, provavelmente, né, essa concentração é menor porque a capa pode ter induzido algum nível de trapping, de armadilha. Mas isso é só especulação, mas à primeira vista parece isso. E a mobilidade não mudou muita coisa, tá bom? Essa mobilidade aqui é considerada alta, tá bom? Maior que 0,1 significa que 1 dividido por esse valor aqui te dá o campo magnético a partir do qual, né, eu consigo ver alguma oscilação Cherenkov-Derrás. Tá? Então, isso aqui é para você saber qual é a situação da amostra, tá? Se ela está funcionando, né? Se os contatos deram certo, se a mobilidade é alta. Se tudo isso funcionar, aí a gente vai para as medidas de magnetorresistência. Tá? Então, aqui são as duas amostras. Tá? A gente mede de 0 até 9 Tesla, só a variação da resistência. Isso aqui é delta Rx sobre R0, é a resistência com campo menos a resistência com campo igual a zero, dividido pela resistência com campo igual a zero. E aí tem uma diferença muito grande das duas. Tá? A amostra azulzinha aqui, que não tem capa de proteção, ela tem um comportamento meio parabólico aqui, e depois é uma mistura de parabólico com uma coisa linear. Tá? Não é bem parabólico. A vermelhinha aqui com capa, ela não tem comportamento parabólico, tem um comportamento sublinear e depois vira linear. Aqui. Tá? Tem algumas teorias para explicar essas diferenças, tá? Não vou entrar em detalhe agora, porque a gente está interessado nas oscilações Cherenkov-Derrás. Aqui não dá para ver nenhuma oscilação, tá? Você está vendo isso aí. Por quê? O background, que é esse comportamento polinomial aqui, e esse linear, ele é muito mais intenso do que a amplitude de oscilação de Cherenkov-Derrás. Então, a gente deriva isso aqui duas vezes para matar esse comportamento linear e parabólico, e o que sobra, né, são as oscilações que a gente estava procurando. Tá? Então, isso aqui, essa cor vermelha, essa vermelha derivada duas vezes com relação ao campo, e a azul, a mesma coisa. Tá? Então, uma coisa interessante, ó, que os picos batem nas duas, tá? Menos aqui em baixo campo. Tá? Então, em baixo campo, onde tinha dois picos, tem só um. Tá? Dá para explicar isso aí também, o que está acontecendo. Mas, basicamente, esses batimentos estão nas duas amostras. Tá? Como é que a gente estuda esse tipo de coisa? A primeira coisa é fazer uma transformada de Fourier e saber quais são as frequências que estão na origem a esses batimentos. Tá? Cada frequência que você encontra é um canal de transporte, tá bom? Então, a gente pegou separado aqui a amostra sem capa, fez a mesma medida variando a temperatura, ela sobrevive até 40 Kelvin, o que significa que a amostra é de boa qualidade. Tá? Então, claro, né, a maior amplitude é para o mais frio, né? É assim mesmo. Porque você tem os níveis de Landau bem definidos. Quando você esquenta, eles começam a se misturar e as oscilações vão morrendo, que aconteceu em 40 Kelvin aqui. Tá bom? Para a amostra com capa, isso aqui só durou até 20 Kelvin. Tá bom? Então, provavelmente, a gente tem efeito de desordem. Vocês podem ver que as oscilações não estão tão bonitinhas quanto nessa daqui. Tá bom? Mas para a transformada de Fourier só interessa a frequência ou as frequências ou o período de oscilação. Tá? Então dá para analisar isso aí, mesmo que não esteja tão bonitinho assim. Tá? Então quando você faz a transformada de Fourier, você encontra para a amostra sem capa 3 frequências aqui, ó, F1, F2, F3. Tá?
Sem capa. Tá? O vermelhinho é a amostra com capa. Nessa amostra com capa, apareceu uma frequência adicional aqui, que não apareceu na outra. Tá vendo? Então, esse canal aqui, ele está aparecendo além, né, dos 3 que apareciam na sem proteção, na sem capa. E a gente fez o seguinte, será que isso aqui é um canal de superfície? O canal de superfície, ele só depende da componente perpendicular do campo à superfície da amostra, né? Então, se o campo tiver paralelo com o vetor normal da superfície, né, esse vai ser a máxima intensidade. Se eu for diminuir, se eu for abrindo esse ângulo entre a normal e o campo magnético aplicado, eu vou diminuindo a contribuição da superfície. Então, a gente aplicou aqui um campo paralelo à superfície, ou seja, fazendo 90 graus, e aí esse bichinho aqui sumiu, tá? Então, ó, pode ser um canal de superfície. Tá? E aí a gente faz o seguinte, a gente pega aquelas oscilações, analisa com uma expressão que é semiclássica, né? O Gerson até sabe mais sobre essa teoria do que eu, e é uma ferramenta que o pessoal tem usado para ajustar essas oscilações aqui, né? Você ajusta as oscilações usando essa equação de Lifshitz-Kozevich, onde você tem termos que dependem da temperatura, dos níveis de Landau e coisa e tal. E aí o importante aqui é essa fase aqui, tá bom? Se essa fase te der 0,375 ou 0,65, você tem Fermi de Dirac. Tem uma explicação para isso aí, tá? Isso aqui é o que a gente chama de fase de Berry, e ela é uma fase que a função de onda adquire quando ela percorre, digamos assim, a zona de Brillouin em 3 dimensões. Tá? E se der esses números aqui, 0,125, né, negativo, positivo, aqui 0,8 e 1, isso aqui é um férmion trivial, um férmion comum. Tá? E aí a gente vai lá, né, usa essas frequências aqui como parâmetro de entrada num programa em Python, que é a minha colaboradora que faz, a Suelen, fez um programinha em Python, entrou com os parâmetros, né, temperatura, massa, essas frequências, e aí ela conseguiu fazer o ajuste, tá? O azulzinho é o dado experimental, o vermelhinho é o ajuste teórico da Lifshitz-Kozevich. Tá? E aí o ajuste ficou muito bom. Tá? Isso aqui é muito bom para a gente. Ela conseguiu fazer isso nas 2 amostras. E aí, do ajuste, a gente tira essa fase aqui, tá bom? Tá, aí para a amostra sem capa, o que tem aqui? Ela pegou as frequências e plotou as frequências separadas, tá? E misturando, se você pegar e somar essa, mais essa, dá aquela oscilação lá que você viu no resultado experimental. Ela decompôs e investigou a fase separadamente. Então, para essa primeira frequência aqui, tá? Aqui deve ser o F1, ela encontrou a fase de Berry em 1.24, para essa F2, 1.08, para essa alfa 3, 1.24. Então, isso tudo tá aqui, ó, fermion trivial 3D, tudo do bulk, tá bom? Então, na amostra sem capa, a gente já esperava isso mesmo. Né? Então, provavelmente, a atmosfera destruiu o estado topológico de superfície. Tá? Então, isso aqui já era esperado. Era esperado achar só isso aqui mesmo. Tá? Na amostra com capa, né, aquela frequência, essa F0 aqui, apareceu 0,67, que está muito próximo aqui do Fermi de Dirac. Então, a gente atribuiu essa primeira frequência ao Fermi de Dirac, e as outras, devem ser exatamente aquelas que a gente achou ainda agora, para a amostra sem capa. Tá? Então, os outros é bulk mesmo, é Fermi normal, ordinário, tá? Ok? Então, de fato, né, essa capa protegeu, né, os estados de superfície, a gente consegue detectar eles aqui, tá bom? Você pode pegar esses índices aqui e plotar em função de 1 sobre o campo magnético, você encontra um fan chart, né, dos índices de Landau, e você consegue extrair esse número aqui também. Tá? A gente fez isso, deu quase a mesma coisa, tá bom? Aqui não está apresentado aqui. Bem, aí a gente publicou esse artigo esse ano, tá? Quem quiser eu posso mandar, onde está o trabalho completo, tá? Com as figurinhas, com as imagens de MEV, tá? Toda a teoria discutida. Isso aqui foi de um aluno de mestrado nosso, ele
foi muito bem. Ele fez o programa junto com a Suelen, conseguiram analisar os dados aí com bastante competência. Tá? Bem, só por curiosidade, aí eu vou... Isso aqui são amostras que estão vindo de Viçosa, do grupo do professor Sucarne e do Leonardo. Eu não vou explicar tudo isso aqui, mas isso aqui são amostras de isolante topológico magnético, que é uma outra classe de isolante topológico, onde eu tenho o íon magnético aqui, tá? O MnBi2T4. E a gente está fazendo a mesma coisa, só que aqui a gente está colocando um cap layer para proteger esse camarada de telureto de cádmio. Tá? Esse bichinho aqui, ele tem uma transição de paramagnético para antiferro, tá bom? E aí a gente fez a mesma coisa, a gente mediu uma amostra sem capa, que é o vermelho aqui, e uma com capa, que é o azul. A gente tem aqui temperatura de transição para os dois, dá para ver bem, isso aqui é bem evidente, sem smoothing, isso aqui é o dado cru, tá bom? E a primeira coisa que a gente viu é que uma se comporta como um isolante e outra como metal. E além disso, a temperatura de transição sofreu um shift aqui de 5 Kelvin. Tá? Então tem uma física aí que a gente tem que investigar só por causa da capa. Tá? Essa capa não devia ter interferido na transição antiferromagnética. Não deveria, mas interferiu. Tá bom? E aí a gente fez a mesma coisa aqui, fez os parâmetros de transporte. Aqui a gente está vendo mudanças drásticas na concentração de portador, na amostra sem capa e com capa. Então, tem alguma coisa mais complexa acontecendo aqui. Aqui são imagens de HRTM, tá? High Resolution Tunneling Electron Microscope. E aí você consegue ver aqui, ó, a interface entre o filme MnB2T4, que é o isolante topológico, e a capa, tá bom? Na minha opinião, isso aqui está muito bom, tá? Há quem diga que está muito bagunçado aqui, mas eu não acho, tá? Dá para ver os átomos aqui arrumadinho. Tá claro, você deve ter alguma inhomogeneidade aqui. Isso pode interferir no transporte elétrico, mas veja bem, né? Se você tem uma coisa aqui que é isolante, uma coisa aqui que é metálica, e você passa corrente nisso aqui, você lembra de um circuito de resistores. A maior parte da corrente vai passar por aqui, onde é melhor, tá? Então, isso aqui não deve influenciar muito, tá bom? E aí ele fez uma imagem mais próxima aqui da capa e do MnB2T4, e uma coisa interessante, né? A capa está aqui, ó, e depois da capa tem um desvio aqui, um twin boundary que o pessoal está descobrindo, que talvez isso aqui gere um spin orbit efetivo que esteja gerando essa transição de ferro aqui que a gente está observando na medida de transporte. Tá? Por que esse material é interessante? Por que a gente está interessado nele agora? Dependendo da fase que ele se encontra, você pode ter a fase topológica, né, o isolante topológico, você pode ter o férmio de Dirac, você pode ter o férmio de Weil, e você pode ter um cristal quiral, tá? Tudo nesse mesmo material aqui, tá bom? Então, como é que se acessa esses estados, né? Esses múltiplos estados? Aplicando o campo magnético, tá? Que eu não coloquei a figura aqui porque ela é meio confusa, tá? Mas então ele é uma matriz boa para a gente estudar essas novas partículas. Tá? Se vocês forem estudar a história dessas partículas, elas eram previstas para existir só em física de partículas de altas energias. Você teria que ver isso em aceleradores. E a gente está conseguindo ver em estado sólido. Tá? Então, isso é uma coisa legal que motiva a gente a fazer isso. Bem, isso é pesquisa básica, né? A gente está interessado também em desenvolver, a gente tem um projeto grande, FINEP, para desenvolver um dispositivo espintrônico. E aí, para isso, agora, a gente tem uns colegas do CDTI de Campinas, né, e do INPE, tentando fazer a microlitografia para a gente medir o efeito spin-Hall inverso. Tá? O que é o efeito spin-Hall? Você passa a corrente aqui, né, e mede uma resistência aqui, que a gente chama de não local, que ela aparece pelo acúmulo dos spins. Tá? Então, você é um efeito spin-Hall não local, e aí você poderia ter, né, medir aqui uma corrente de spin, e aplicando um campinho externo, você pode fazer um chaveamento disso aqui. Qual que é o problema?
essa distância que ele percorre aqui, ó, é da ordem de nanômetros. Então, essa estrutura de barra H que vocês estão vendo aqui, essa estrutura aqui que está no zoom, ela tem que ser da ordem de nanômetros também, tá? Para esses materiais que a gente está estudando. Então, tem toda uma dificuldade tecnológica para você conseguir fazer não vai ser microlitografia, vai ser nanolitografia, tá? Que tem o pessoal de Viçosa está tentando fazer isso lá no CNPEM de Campinas, e tem os colegas do INPE tentando fazer isso no CTI, tá? Então, é uma coisa que a gente está fazendo agora. Esse seria o próximo passo, né? A gente tem alunos envolvidos com isso, tem 3 instituições tentando fazer isso, tá? Que seria o dispositivo, né? A gente já está há uns 5 anos fazendo investigação de física básica, e agora a gente quer o dispositivo mesmo, tá bom? Bem, conclusão, né? Os ferros de Dirac são observados nas amostras com capa. A capa foi implementada, né, com sucesso. Essas heteroestruturas, né, a gente chama de heteroestruturas, né, com capa, tem potencial para ser usado na fabricação de dispositivos espintrônicos, tá bom? E isso aqui são os colaboradores que a gente agradece, o pessoal de Viçosa, a CAPES, né, que faz o financiamento dos bolsistas, o pessoal do CTI aqui, né, o Centro de Tecnologia da Informação Renato Acha, de Campinas, o pessoal de outros campos da Holanda, que a gente manda aluno para lá de vez em quando, a física aqui do nosso programa, o Elinano, onde a gente faz algumas medidas de máquina de transporte, que lá eles conseguem ir até 14 Tesla, né, e o pessoal do INPE. Então, obrigado, pessoal. Deixa eu parar aqui. É isso. Bom, obrigado, Marcelo. Se alguém puder acender a luz, por favor. Obrigado, Marcelo, pela palestra. Interessante. Eu agradeço. Dados novos. Pessoal, vou abrir para perguntas. Então, o pessoal está indo acender a luz lá. Ô, Gerson. Oi. Eu vou te pedir desculpa por ter falado rápido. A gente está acostumado com esses eventos da SBF, que os caras dão 20 minutos para a gente, 15, 20. Não, foi tranquilo. Você tem que correr. Não, mas tá bom. O prazo não tem tempo rígido, não. A conversa é à vontade. Pode ficar tranquilo. Então, pessoal, abrir para perguntas. Vamos lá. O Olavo tem uma. Peraí. Deixa eu ligar o microfone aqui. Funcionando? Acho que tá. Pode ficar aqui. A câmera tá aqui. Oi, professor, tudo bem? Obrigado pela apresentação. Eu tenho uma pergunta quanto no gráfico que você mostrou das oscilações que você separou pela frequência. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Aqui? Esses aqui que você fala? Ah, perdão. Eu troquei o layout. Só um minuto. Isso, esse mesmo. Acho que no outro, que é o que apareceu a fase mais próxima de meio. Isso. O professor chegou a medir a posição dos máximos e comparar com a dos mínimos para ver se a fase continua a mesma? Olha, deu a mesma coisa. Eu não tenho os detalhes agora, que eu fiz isso com a Suelen lá na tela do computador dela. A gente fez vários testes. Né? A gente enjoou de fazer teste. Que você pode pegar aqui em cima também, né? E eles ficam na mesma linha, da mesma coisa. Mesma fase. E isso acontece por conta daquele meio do modelo do Lifshitz-Koszewicz ou alguma outra explicação? Não, aquele meio é fixo, né? Esse meio fica aqui. O que está mudando é aqui, ó. Porque se esse meio, se fosse o motivo fosse esse meio, ia aparecer em todas elas, né? Sim. É a mesma equação para todas elas. Eu fiquei na dúvida. A fase você extraiu do fit da equação ou do diagrama pela projeção do... A gente fez os dois, Gerson. A gente fez os dois. Deixa eu ver se eu tenho o artigo aqui. Eu até lembro que eu abri ele com... Cadê? Assim, você falou que não mostrou, mas estava igual, né?
Nossa, ficou tudo branco aqui, ó. Que isso, cara? Acho que a memória do computador foi pro saco. Né? Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu tenho ele em algum lugar. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá? Aí, pelos dois, a gente fez uma comparação aqui do fitting e disso aqui. Ó, aí, com o fitting, né, a fase de Barry saindo do programa dá 1.24, aí o intercept dá 1.26, aí tem o erro aqui, tá vendo? 1.08, 1.09. Ficou muito parecido, tá vendo? Não, Que aí certinho, reforça. obrigado. É, para poder reforçar, tá vendo? Acho que teve um que ficou um pouco pior. É, aqui é 067, outro 069, mas Uhum. mas não tem tanta Obrigado, viu? resolução, né? De nada, de nada. Não tem tanta resolução também, né? A gente... Tá. Mariana? Obrigada pela palestra, estava muito, muito interessante, adorei seus resultados, muito lindos, parabéns. Queria perguntar sobre as Obrigado. amostras, vocês produziram aí, como que foi? Não, essas amostras, elas são feitas num lugar só no Brasil, só lá no INPE, tá? Ah, certo. Eles têm uma máquina de MBE que produz materiais, elementos 4-6, trabalham com os 4-6, tá? Coluna 4-6 tabela periódica. Que era, eles compraram essa máquina nos anos 90 para fazer sensor de infravermelho para satélite, tá? Porque as outras máquinas que tem no país trabalham com 3,5 geralmente, com os 3,5 acende de galho, telúrido de cádmio, para fazer dispositivo, né? Laser, essas coisas. E aí o INPE optou por fazer essa escolha. E aí hoje a gente descobriu que o SNT e o PBTE, B2T3, são exames topológicos. Foi uma sorte, assim. Mas só tem lá. Só eles que fazem, né? Porque eu não sei se vocês estão acostumados com a técnica de MBE. O MBE é uma técnica que ele cresce monocamada atômica por monocamada atômica. Vai depositando cada camada de átomo por camada de átomo. Ela é uma técnica de alta precisão, né? Você tem outras técnicas, que o pessoal compra um pó, mistura, põe no forno, prensa, mas a qualidade cristalina é horrível, não dá para você estudar isso aqui em qualquer tipo de amostra, tá? Esses materiais topológicos, né, como eles são materiais quânticos, a mecânica quântica só funciona se você tiver uma função de onda que tá modelando uma sequência periódica, né? Então, você tem átomos, vocês eram estado sólido, né? O pessoal estudou estado sólido. O estado sólido só funciona se você tiver uma rede cristalina, né? Com os átomos bem separados. E aí você consegue colocar uma função de onda ali, que ela segue a periodicidade da rede. Senão, não funciona. Tá? Então, para a gente testar os modelos, a amostra tem que ser adequada. E aí, felizmente, né, tem o pessoal do INPE que faz, a gente não conseguiria fazer aqui, tá? O MBE deles custou 2 milhões de euros na época, tá bom? E vocês vão fazer a caracterização dessa amostra também? Vão fazer ARPS ou alguma coisa assim? Não, o ARPS também é bem difícil, viu? É um equipamento bem caro. Acho que tem na Unicamp, talvez no CBPF. Tá? A gente não tem ARPS e acho que é melhor nem ter, porque o custo de manutenção... Esse PPMS que tem aqui já custou 1,5 milhão de reais. Aí você tem que fazer a manutenção dele a cada 20 mil horas. Cada manutenção são 150 mil reais. Aí já está no limite aqui, sabe? Já estamos endividados. Entendi, mas parabéns, viu? Excelente, trabalho muito bonito, parabéns. Obrigado. Marcelo, só para registrar aqui no vídeo, quem que é o grupo do INPE que cresce a amostra? Você falou que é de lá, mas não falou os nomes. Se os caras descobrirem que eu não falei, não fiz a propaganda, é o Paulo Rappel e o Eduardo Abramov. Ok, obrigado. Pessoal, mais perguntas? Eu tenho... Eu vou ser breve, eu tenho um monte, você sabe, mas como estamos no seminário aqui, depois eu te mando perguntas por e-mail de conversa. Mas eu tenho duas. Uma com relação aos dados que você mostrou. Quando você tirou o background, uma das curvas para B igual a 0 ficou constante, bonitinha. E a outra, se não me engano, é com a cap layer. Ela
para campo pequeno ela não ficou constante, ela desceu, como se tivesse indo para portadores zero. Você entende por isso? É um problema da derivada? Deixa eu ver vai aqui. ter alguma... Então, o problema dessas coisas é que a derivada, você deriva porque você tira uma dependência linear e uma dependência quadrática. Mas você pode ter outra coisa ali que depende com um cubo, sei lá, aí ainda sobra, né? E aí no meio, geralmente, você pode ter localização de Anderson. Tá? Deixa eu ver se eu coloco aqui de novo. Qual que você tá... Nunca é só o que a gente está esperando, né? Sempre tem umas coisas. Mas deixa eu ver aqui. Não é essa não, né? Sim, outra coisa que eu esqueci de falar, ô Gerson. Para fazer o ajuste, não pode ser a derivada, né? A gente pega o delta R, né? Sim. Né? Que aí a gente subtrai um polinômio. Deixa eu ver o que você... É isso aqui, né? Essa azulzinha, né? Tem uma queda para ser pequena, achei engraçado. Então, você está vendo embaixo o campo. Embaixo o campo, você pode ter algum outro efeito. Por isso que a gente só pode analisar daqui para frente. Ó. Campo baixo tem outras coisas. Campo baixo você tem o spin órbita, que cria o efeito de antilocalização. Você tem um efeito de localização, que são efeitos de desordem, né? E pode ter outras coisas. Né? Aí a gente pega, por isso que eu separei em alto e baixo campo, né? Para a gente olhar daqui para frente, né? De 5 para frente, né? Que realmente vai saber o que é. O Olavo perguntou, aquele gráfico dos mínimos para extrair a fase, você fez a partir dos 5 Tesla? Acho que sim. Para campo mais alto. Tem que ser alto, não tem jeito. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Você está vendo aqui a partir de 0.2, quanto é que dá isso? 0.2, vai ser 5, né? Um quinto. É isso mesmo, né? Uhum. É isso mesmo, então eu estou sendo coerente. Se for mais para cá, não serve. Uma outra coisa que me ocorreu, você mostrou os dados aí com cap layer e sem cap layer, e os estados de borda apareceram quando você colocou a cap layer, né? Isso também me estranhou, porque na interface com o vácuo, o estado de borda tinha que ser mais robusto, não? Uma vez que você põe a cap layer, eu esperaria que ele iria danificar os estados de borda. Danificar? Tipo, a cap layer poderia introduzir algum defeito, algum trapping, alguma coisa que poderia afetar os estados de borda, mas parece que é o oposto. A cap layer está facilitando o surgimento do estado de borda. Vocês discutiram isso em algum momento? Então, não é que ela facilitou, ela evitou a deterioração, né? Com a oxidação. Então você acha que foi que na que está aberta, você acha que oxidou mesmo? Tá ok. Oxidou. Se você fizer a imagem de MEV, quando você tira do MBE, tá lisinho, você não vê nada, né? Mas se você deixar um tempinho a mais, você faz um MEV e você vê que já tem uns clusters, assim, a morfologia muda, de fato. Entendi. Tá claro. Mas eu tenho mais uma pergunta, mas vou dar mais uma chance para os alunos antes. Uma pergunta, gente? Não. Também não sei se online tem alguma pergunta. Eu esqueci de olhar os comentários aqui. Deixa eu ver. Se alguém quiser fazer pergunta que está online, pode ligar a câmera, viu? Ou pode mandar mensagem no chat. Enquanto isso, se alguém quiser perguntar online, avisa, tá? Pode ficar à vontade. Pode interromper. A última é com relação à segunda medida. Você falou ali que a cap layer também, no segundo caso, atrapalhou a magnetização do sistema nas amostras de Sukarno. Sukarno mudou. Aí você falou também de efeitos, de problemas na interface, e me ocorreu se a cap layer não pode estar afetando também o ambiente de elétrico. E o ambiente de elétrico é fundamental para a interação de troca. Pois a gente não sabe ainda, Gerson. A gente está investigando esse negócio, cara. Tá. Esse está em aberto mesmo. Esse eu não notei se estava publicado ou não. Não está não. Não tá. Inclusive, o Leonardo estava querendo uma ajuda do Fázio. A gente fez uma reunião com o Alberto Fázio para ver se eles conseguem modelar isso aqui.
Aham, porque tem mais coisa acontecendo do que a gente esperava, entendeu? sim. E na É, o meu, literatura não achamos. Sim, pode o falar. meu chute é que o gap é alto, então eu não sei se isso vai ajudar ou atrapalhar, mas o ambiente, a mudança na parte eletrostática do ambiente ao redor pode mudar a interação de troca. Mas se a amostra for grande, isso afetar só perto da superfície, também não sei se é o caso. Pois é, porque é 50 nano, né? Isso aqui é 50 nano. Não é muito espesso, mas também não é muito fino, né? Fica ali meio que no meio do caminho. Mas a interação de troca é de longo alcance. De repente, uma mudança no ambiente eletrostático pode afetar a constante dielétrica e afetar a interação de troca. Mas é praticamente bulk isso aqui, né? Você acha que afeta o bulk inteiro aqui? Não sei, não sei. Porque Mas isso aqui é um efeito coletivo, né? foi a primeira impressão que poderia acontecer. Um jeito seria fazer várias espessuras, né? Fazer um Tanto da estudo cap sistemático. layer quanto da amostra, né? A cap layer mais fina também poderia. Porque se for problema de interface, não deve depender da espessura da cap layer, mas se for ambiente eletrostático, deve depender da espessura da cap layer. Ok. Espessura cap layer. Ó, já me deu uma ideia. Vou anotar aqui, cara. Bom, eu tenho outras perguntas, mas eu posso mandar por e-mail para a gente não se estender demais. Os alunos você tem que vir aqui. Não? Hã? Você tem que fazer uma visita aqui, cara. Preciso. É. Conhecer Itajubá. Uma coisa que eu pedi até para o Olavo, mas o Olavo não fez ainda, eu acho que eu até comentei com você, quando você faz a transformada de Fourier, a gente tem mania de mostrar só o gráfico do módulo da transformada de Fourier, né? Mas você tem acesso à parte real e imaginária, né? Então, eu ploto a amplitude só. A amplitude, é só o módulo, né? Mas a princípio você tem acesso à parte real e imaginária. Eu fiquei na dúvida como que ficaria a fase da transformada de Fourier. Se a fase da transformada de Fourier bate com a fase de Berry. Entende? Olha, eu nem sabia que dava para ver isso. Eu acho que dá. Eu nunca vi ninguém fazer, mas eu estou curioso. Eu acho que eu pedi para o Olavo fazer, mas não entregou ainda. Vou cobrar aqui em público para ver se está gravado, hein? Vou fazer isso agora, cara. Mas dá para fazer, porque provavelmente tem que tomar cuidado com os fator pi, com os meios de Lifshitz e Koszewicz, mas eu acho que deve te dar a fase como função do 1 sobre B ali, né? E deve bater com a fase de Lifshitz e Koszewicz sem ter que fazer fit. Entende? Se for, né? Eu acho que deve ser uma. Eu nunca vi ninguém fazer isso na literatura, mas é algo que eu queria ver. Não, posso fazer. Se der certo, já. Porque assim, você tem que ir cobrindo as brechas, né? Para convencer o referi, né? Quanto mais coisa você põe, melhor, né? Tipo, se você fosse o referi, você já ia dizer, por que você não fez a preciso pegar um paper desse para pedir para as pessoas fazerem esse gráfico para mim, que eu quero ver. Quero ver todo mundo fazendo, que eu estou curioso para ver a resposta. Eu tenho quase certeza que deve dar informação interessante. Mas precisava ver os experimentais fazendo. Na teoria vai dar certo. Mas queria ver os dados no Origin mesmo? No Origin mesmo. Depois a gente pode conversar. Eu acho que você tem os dados no Origin automaticamente, mas a gente costuma plotar só a amplitude. E a fase está lá escondida nos dados. De repente eu posso até mandar uma curva para vocês dessa aqui de 4 Kelvin. E vocês podem mexer com ela para ver o que aparece, entendeu? Claro, pode ser também. Mais fácil. Boa. Tranquilo. Bom, gente. Beleza. Mais perguntas? Não? Bom, vamos agradecer o Marcelo de novo. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado também, o Gerson. E qualquer coisa, estou à disposição, tá? Sim, vamos